praticamente metade do ano já passou. E eu decidi falar sobre 15 livros que foram lançados em 2023, que eu já fiz a leitura e se eu recomendo ou não. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque tem essas dicas e muitas outras por aqui também. O primeiro livro que eu vou começar falando é sobre Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. Pra quem conhece, esse é o ator de Friends, que ele fez o Chandler Bing, o famoso Chandler Bing, e eu sou uma pessoa totalmente fã de Friends. Nessa história, eu já sabia que esse livro fugiria completamente da minha zona de conforto, porque afinal, estamos falando de uma biografia. E aqui a gente conhece muito além do personagem que a gente vê ali em Friends. A gente conhece o ator, conhece tudo o que aconteceu em sua vida, como foi a sua jornada com drogas, em como ele lidou com todas essas situações, como era a sua jornada em Friends, passando por um vício como esse. Então a gente tem todos os detalhes da sua trajetória, como ele iniciou na carreira de ator, como tudo prosseguiu e um monte de outras coisas. É um livro realmente delicado, um livro complexo. Por se tratar de uma biografia, então a gente já imagina que é um livro que vai trazer muitas emoções. Foi difícil não me emocionar com essa obra, foi difícil não me conectar com tudo que estava ali acontecendo. É realmente delicado, existem vários assuntos que podem ser gatilhos para diversas pessoas, mas que ao mesmo tempo eu gostei de conhecer o autor, gostei de conhecer de como a vida dele seguiu até o momento de Friends, como sua vida seguiu após Friends, como foi esse momento de recaída, esse momento de recomeço e tudo mais. Então assim, é uma história completamente diferente do qual eu estou habituada a ler, mas que eu recomendo para quem gosta do ator, para quem gosta da série e para quem quer conhecer muito além do Chandler Bing que a gente vê ali em Friends. O segundo livro foi Depois Daquele Sonho, que é uma leitura assim que me conquistou de um modo único, porque aqui a gente conhece uma personagem que sofreu um acidente de carro e ela ficou hospitalizada por um tempo. Quando ela acordou, a primeira coisa que ela perguntou foi: cadê meu namorado? E todo mundo que estava lá perguntando pra ela: mas que namorado? Você não tem namorado? E isso é uma situação que ela ficou: tá, como assim eu não tenho namorado? Eu tenho lembranças dele, eu lembro do nosso jantar, eu lembro de diversas conversas, de momentos que compartilhamos juntos. Como assim eu não tenho namorado? E todo mundo dizendo pra ela que não, que deve ter sido alguma coisa depois do acidente de carro e tudo mais. E ela meio que deixa isso de lado, mas não totalmente. Um ano depois, ela encontra David, que é o cara dos seus sonhos, o cara do qual ela acordou pensando. É onde uma avalanche de emoções e coisas começam a acontecer em sua vida e ela fala: tá, por que eu tô conhecendo esse cara? E a história desenrola desse ponto em diante. Foi um livro que eu me surpreendi muito. Eu fiquei totalmente apaixonada nessa história, nessa trama, e gostei muito do plot que a autora apresentou aqui. É algo que, assim, eu realmente não esperava, mas que acabou me conquistando bastante. Foi uma leitura que mesclou romance, mesclou situações engraçadas, então é aquele livro leve, divertido, mas que acaba conquistando o coração de alguma forma. E eu super recomendo. Uma Tempestade de Verão foi outra leitura que, assim, eu adorei. Aqui a gente tem um livro jovem adulto, onde conhecemos personagens na faixa dos seus 17 anos aproximadamente. E todo ano no verão, eles passam em uma casa de verão com familiares, amigos. Só que desde que a Meredith perdeu a sua irmã, ela não sente mais vontade de passar por essas situações. Ela sente que ela não precisa estar ali com as pessoas. Só que um ano depois, ela percebe que se distanciou de todo mundo. Percebe que muitas pessoas procuraram por ela, mas que ela não deu nem atenção. Então é quando ela e seus pais voltam para esse acampamento de verão, e principalmente porque uma de suas primas irá casar, e a história desenrola nesse ponto. E aí, todo ano também eles fazem o jogo do assassino, que é um jogo onde você vai pegar uma pessoa que vai ser o seu alvo, e assim que você matar essa pessoa, você pega o alvo dela, e assim vai seguindo com esse jogo. Então, antes do casamento, eles têm esse jogo de assassino, e ela acaba fazendo aliança com algumas pessoas, principalmente com o irmão do noivo. E aí, isso é tudo que eu posso dizer. Esse é um livro que eu não esperava gostar tanto quanto eu gostei. Eu achei uma história, assim, maravilhosa. Achei incrível a forma como a autora apresentou diversas questões, principalmente na questão de luto, como a personagem estava lidando com toda aquela situação, mas também gostei da forma como ela desenvolveu o romance adolescente, de como ela soube explorar diversas questões ali, e é um livro, assim, que eu recomendo bastante pra quem gosta de uma história leve, mas que ao mesmo tempo envolve tudo. E devo dizer que esse jogo que ela apresentou aqui, fiquei até com vontade de jogar, porque acontecem situações bem engraçadas, situações que a gente jamais imagina, mas que vale muito a pena a leitura.
A Voz do Coração foi outro livro que eu gostei bastante da leitura. E aqui a gente conhece uma personagem que ela é narradora de audiolivros, o que eu já achei completamente diferente das coisas das quais eu estou habituada a ler em personagens. E ela sempre quis ser atriz, mas como esses dias de atriz ficaram pra trás depois de um acontecimento específico em sua vida, ela se dedicou a ser narradora de audiolivros, principalmente de livros de romance. E aí, ela vai participar de uma convenção de livros e ela esbarra com várias pessoas e descobre a seguinte notícia, de que uma autora super reconhecida de romance quer que ela seja a narradora de seus livros, que ninguém além dela e de Brooke, que é o cara também que é super famoso em narração de audiolivros, que apenas eles dois fossem as pessoas narrando os seus personagens. E eles assim não se conhecem de forma alguma, porém ela sabe da fama dele e tudo mais. Ele é um cara que não narra romances, então isso assim acaba ficando meio ali nas entrelinhas, como eu vou lidar com essa situação. E a história vai desenrolando nesse ponto em diante. Eu confesso que eu gostei muito de como tudo aconteceu. A forma como a autora apresenta aqui é de uma forma bem tranquila, bem aos pouquinhos. Ela detalha diversas situações da personagem principal, onde a gente entende perfeitamente a sua vida, entende por que ela não seguiu mais a sua jornada de atriz, como tudo aconteceu até aquele exato momento, até ela chegar nessa narrativa de livro de romance e tudo mais. E o plot que esse livro tem aqui, eu também não esperava. Era um plot que provavelmente já estava ali na minha cara e eu que não quis perceber, mas confesso que eu gostei muito de como a autora desenvolveu aqui e eu acabei gostando bastante desse livro. Caligrafia do Amor foi mais um livro de romance que assim, eu gostei bastante de como tudo aconteceu. Aqui a gente conhece uma personagem que ela desenvolve planners e ela ficou super conhecida em Nova York após desenvolver um planner de casamento e as pessoas procuram por ela para desenvolver. E quando ela está desenvolvendo esses planners, ela acaba se esquecendo do mundo, acaba se esquecendo de tudo, ela realmente fica completamente focada. Aí uma vez o Reed procurou a Maggie, que é a nossa personagem principal, para que ela desenvolvesse o planner de casamento dele. Só que no meio disso, ela acabou escrevendo palavrinhas e mudariam completamente a vida dela e do personagem também. Quando o Reed descobriu que ela tinha escrito erro em seu planner, ele ficou completamente abismado em saber como ela sabia que o casamento deles daria errado, porque no final ele se casou, mas descobriu que não era o certo a fazer. E aí Reed procura a Maggie pra ela explicar o porquê disso, o que a história vai acontecendo aos pouquinhos, vai acontecendo nesse momento em diante. E eu gostei muito de como tudo foi acontecendo, porque é realmente diferente você imaginar uma pessoa criando planners e no meio do planner escrever erro. E pra Maggie justificar isso pro Reed, pra ela realmente falar pra ele como ela sabia ou como ela não sabia, coisas do destino ou não, é realmente engraçado toda a situação que vai acontecendo, mas ao mesmo tempo eles vão se conhecendo, vão se conectando e vão entendendo um mais do outro. Então assim, Caligrafia do Amor é um livro assim que eu gostei bastante, é uma história leve, divertida e que acaba trazendo aquele quentinho no coração. Absolutamente romântico, quarto livro da série do Clube do Livro dos Homens, e assim, eu fiquei totalmente apaixonada por esse livro e por esse personagem. E nessa história, finalmente nós vamos conhecer a história do Russo, aquele personagem que aparece ali secundário nas outras obras, e a gente vai entender realmente sobre o seu relacionamento. Pra quem já leu os outros livros da série, sabe que esse personagem ele aparece ali de forma sutil, e ele fala que tem uma esposa, mas nunca apresentou para os amigos. E aqui é aquele personagem jogador de hóquei, que tem aquela postura firme e tudo mais, só que tem um coração super grande, um coração que acaba amolecendo em diversos momentos. A gente descobre que ele está em um casamento por conveniência. E aí a história desenrola e é onde ele vai entender se esse casamento por conveniência simplesmente é isso e nada mais, ou se realmente existe um sentimento por trás disso tudo, como a sua esposa, a Helena, vai lidar com essa situação, como seus amigos vão lidar com a situação quando descobrirem sobre tudo isso. E nós somos apresentados também para um outro grupo de mulheres aqui que são vizinhas do Russo e sim, gente, maravilhosas. Essa série do Clube do Livro dos Homens é uma série que eu gosto bastante. O terceiro livro dessa série é um dos meus queridinhos e eu, sem dúvidas, absolutamente romântico, também se tornou nessa categoria de melhores livros até o momento, porque é impossível não se apaixonar por esse personagem e a gente acaba com o coração quentinho em diversos momentos, porque como eu falei, Russo é aquele personagem que tem um coração gigante, um coração mole e ele acaba sempre conquistando todas as pessoas ao seu redor e conquista muito além disso. Então assim, eu gostei muito da forma como a autora desenvolveu esse personagem. Confesso que eu não estava tão curiosa pra saber sobre a sua história, mas assim que eu comecei esse livro eu já fiquei completamente apaixonada e presa na trama, então assim, eu recomendo demais. E apesar de fazer parte de uma série, cada livro da mesma é independente, então cada história vai apresentar sobre um personagem diferente. Pode ser lido de forma separada,
separado? Pode, mas eu recomendo que você faça na leitura para ter uma experiência muito melhor. A Praia Infinita é um livro do selo Romances de Hoje, do qual eu sou totalmente apaixonada por esse selo da editora Arqueiro. E esse livro, ele é uma continuação da Pequena Ilha da Escócia. E a gente vai se aventurar novamente pela história da Flora, que trocou sua vida glamurosa de Londres para viver nas Ilhas Murray. E ela não esperava ter um relacionamento nem nada. Até que seu coração acabou cedendo e ela acabou se apaixonando pelo seu chefe, o Joel. E agora ela está vivendo nessa ilha, ela está junto com a sua família, administrando uma cafeteria. E Joel, ele é uma pessoa que viaja muito por conta do trabalho. E ela sente saudade dele por conta dessas viagens. E a história vai desenrolando sobre esse casal e sobre outras questões que são apresentadas. Confesso que eu gostei do livro, mas eu não amei. A forma como a Jenny Conga escreve é uma forma totalmente diferente que eu acabo gostando, mas eu demoro um pouco pra me conectar com a trama e me conectar com os personagens. Em alguns momentos, confesso que fiquei um pouco confusa com a narrativa, porque a forma como ela apresenta aqui, ela apresenta sobre a Flora, que é a personagem principal, mas em alguns capítulos ela vai apresentando sobre outros personagens que moram na Ilha Murray. Então isso acabou me deixando um pouco dispersa da leitura, acabei não me conectando totalmente como eu esperava, mas eu acabei gostando. Apesar de alguns momentos ter achado que muitas situações não precisavam ter sido apresentadas ou que poderiam ter sido diferentes, ainda assim acho que a Praia Infinita é uma leitura que vale a pena, principalmente se você gosta do selo Romances de Hoje, que apresenta personagens femininas fortes, determinadas, lidando com diversas situações. Mas vale lembrar que esse selo Romances de Hoje é apenas um selo da editora, onde apresenta realmente essas personagens da forma que eu acabei de citar, mas são livros independentes. Exceto, né, que esse é uma continuação do outro livro, que é A Pequena Ilha da Escócia, e também tem um conto que se passa nessa ilha. Mas assim, eu recomendo, se você gosta de uma leitura leve, que o foco não está 100% no romance, onde o foco está em outras questões, principalmente na jornada de autodescoberta da personagem. Agora eu vou falar de um livro que é polêmica, porque foi um livro que eu abandonei. Estou falando de Um Pouco de Aventura. Christina Lauren é uma autora que eu gosto bastante, uma autora que estou gostando de conhecer as suas escritas, mas infelizmente com esse livro foi uma leitura que não funcionou pra mim. Nessa história a gente vai conhecer a Lily, que é uma personagem que é filha de um grande caçador de tesouros, e seu pai a deixou totalmente sem dinheiro, sem nada, e ela não tem nenhuma paciência pra essa profissão. Mas ela acaba se aventurando por aí com os mapas do seu pai em busca do seu tesouro de mentirinha. Ela sente que fazendo isso, ela deixaria o conforto dela para trás e descobriria muitas coisas sobre seu pai também. Só que tudo muda quando um homem que ela amou há muito tempo atrás aparece nessa jornada dela, né? E a história vai acontecendo. E eu não tenho muito o que falar porque eu li até uns 40% do livro, aproximadamente, e eu não consegui avançar na leitura. Pelo que eu vi, Um Pouco de Aventura é um livro que vai além do romance, ele não foca apenas nisso, ele foge um pouquinho do qual eu estou acostumada, que tem uma pitadinha de mistério. Só que eu não vejo problema nisso porque eu li um livro recentemente assim e eu acabei amando. Porém, aqui eu sinto que as autoras não conseguiram desenvolver de uma forma que me fisgasse na leitura logo de cara. Como eu li 40% do livro, praticamente estava confusa com a narrativa, estava confusa como tudo estava acontecendo, não conseguia me conectar com a trama narrada, eu realmente desisti do livro e abandonei. Inicialmente fiquei um pouco triste de abandonar porque eu não gosto de abandonar livros, mas entendi que talvez não fosse o momento para essa leitura ou realmente essa leitura não fosse pra mim. É um livro que não vou dizer que eu não recomendo porque eu não tenho uma opinião formada sobre o mesmo, mas é um livro que acabou não me conquistando. Mas ainda assim eu acredito que se você gosta da escrita das autoras, se você gosta de um livro que mescla um romance com uma pitadinha de mistério, pode ser que esse livro seja pra você. Aproveitando que eu falei das autoras, Christina Lauren, eu vou falar de um outro livro que eu li delas, e dessa vez eu li mesmo o livro, que foi Armadilhas do Amor. Nessa história a gente conhece a Carrie, que é um braço direito de um casal super famoso de decoração, e durante 10 anos ela já trabalha com esse casal, ela conhece muito sobre a vida deles, sabe todas as pequenas coisas ali envolvidas, e também sabe que as aparências muitas vezes enganam. E é quando James entra nessa história, que vai ser um dos assistentes também, que vai ajudar o Rusty a ficar longe de qualquer tipo de problema e manter o casamento ali como se fosse perfeito, como se eles fossem um casal perfeito, assim como eles são perfeitos fazendo a reforma das casas. E aí a história desenrola porque a gente vê que em frente às câmeras é completamente diferente do que nós vemos por trás das câmeras. Em frente vemos um casal maravilhoso, que se ama, mas por trás existem as brigas, existem outras questões que eles estão lidando. É quando Carrie e James vão se unir para contornar toda essa situação e continuar com as aparências ali para todo mundo. Só que claro, né, nem tudo é perfeito. E Armadilhas do Amor também não é um livro
perfeito para mim. Acabei gostando do livro, mas eu não amei. Achei que em alguns momentos também as autoras demoraram para desenrolar algumas coisas e achei que outras desenrolaram de uma maneira muito rápida. É um livro que eu acabei gostando de alguns momentos, mas não gostei tanto de outros. Não sei se foi no momento que eu li ou se foi realmente a escrita dessa obra que não funcionou pra mim. Mas ainda assim é um livro que eu recomendo pra quem gosta de história leve, divertida e com uma pitadinha de cena hot. Nada Fica no Passado foi um livro que fugiu completamente da minha zona de conforto e eu amei. Aqui a gente vai conhecer a história da Angela, que é uma personagem que era a mais popular do colégio e ela simplesmente desapareceu sem deixar nenhum tipo de vestígio. Ninguém nunca desconfiou da melhor amiga, exceto um outro amigo delas que ficou com aquela pulga atrás da orelha. Mas como lidar com essa situação quando você tem apenas 17 anos e não tem recursos, não tem informações sobre o assunto? E é quando, 14 anos depois, a verdade vem à tona. Finalmente, o corpo de Angela é encontrado e descobrem que ela foi vítima de Calvin, o primeiro amor de Georgina, que era a melhor amiga de Angela, e ele havia assassinado pelo menos 3 mulheres. E aí, a trama vai desenrolar. E, gente, que incrível esse livro. É um livro que tem mistério, é um livro que tem suspense, é um livro que apresenta situações bem delicadas, mas que ao mesmo tempo apresenta alguns gatilhos. Como eu falei, esse livro ele não tem nada de romance. Claro, em alguns momentos a autora aborda a questão do passado, a questão do romance entre a Georgina com Calvin, como tudo aconteceu até o momento do que aconteceu. Mas será mesmo que essa é a verdade por trás disso tudo? Será que é isso mesmo ali que eles acham que é? Então fica essa questão no ar e tudo vai acontecendo aos pouquinhos. O plot do livro foi algo que eu realmente não esperava. Eu ainda tinha umas desconfianças ali, tinha outra visão. A autora acabou me surpreendendo de uma forma muito positiva. E um ponto que eu gostei bastante é que, além disso, a autora apresenta assuntos bem delicados. Ela fala sobre relacionamento abusivo, ela fala sobre estupro, ela fala sobre diversas coisas que vão além desse mistério, suspense envolvendo o corpo de uma personagem. Eu achei que foi sensacional a forma como tudo aconteceu. Nem tudo é exatamente como a gente realmente espera. Existem muitas coisas ali envolvidas. Então, assim, é um livro que me tirou da minha caixinha, mas que eu amei e recomendo pra quem gosta do gênero ou também quer sair da caixinha assim como eu. Manual para Damas em Busca de um Marido Rico é um romance de época, subgênero de romance do qual eu não leio muito, mas eu acabo gostando em diversos momentos. Mas, infelizmente, com esse livro não funcionou tanto para mim. Não cheguei a abandonar a obra, mas eu li e não gostei do livro. Achei que ele acabou sendo razoável em diversos momentos. E aqui a gente conhece a história da Kitty, uma personagem que foi abandonada 3 meses antes do seu casamento e ela sente que agora o seu futuro é completamente sombrio, é incerto. E agora ela não tem dinheiro para pagar as dívidas que seu pai deixou e ainda assim tem as irmãs pra sustentar. Então, assim, é uma situação completamente delicada na qual ela se encontra neste momento. Como ela é uma jovem determinada, ela sai em busca do seu marido, ela vai pra Londres na temporada que todo mundo conhece, que é aquela temporada pra você conquistar o seu marido. E é quando ele esbarra com o Lord Radcliffe que ele acaba percebendo que ela está ali simplesmente por algo específico, que ele sabe que ela quer uma recompensa pra ajudar a sua família. E aí você já deve imaginar que alfinetadas vão rolar, diversas outras questões vão acontecer, toda a história também. No começo do livro eu estava gostando de conhecer a personagem, conhecer na forma como ela se encontra numa situação delicada, numa situação que realmente é difícil pra ela, é difícil pra sua família. E nessa temporada londrina é onde tudo vai acontecendo, que ela esbarra com esse Lorde, o Lorde acaba descobrindo, né, sobre o que ela planeja. A história acabou ficando mais instigante, porém, não tanto. A forma narrada aqui é um romance de época, assim, bem diferente do que a gente lê. A gente sabe que romances de época são livros regados com cenas hot, toda aquela paixão, apesar do relacionamento cão e gato. Mas nesse livro em específico, o relacionamento cão e gato foi algo bem exposto ali, mas quase não teve romance. É um livro que não possui nenhuma cena hot, mas também não possui grandes acontecimentos. É um livro bem ameno, então foi um livro que eu esperava um pouco mais, ele tinha um grande potencial de ser um livro, assim, incrível, mas que infelizmente não acabou me conquistando tanto. Mesa para um foi um livro que eu vi dividindo muitas opiniões, que muita gente só gostou depois do plot, mas pra mim o livro funcionou desde a primeira página. Aqui a gente vai conhecer a história de 3 mulheres completamente diferentes, que não se conhecem, mas que acabaram tomando um bolo do mesmo cara no Dia dos Namorados. E a autora foi desenvolvendo isso em cada capítulo. Cada capítulo a gente foi conhecendo um pouco mais sobre essas mulheres, conhecendo como esse cara aí que deu bolo nelas tem esse vínculo com cada uma delas, e a história desenrola de uma maneira surpreendente. Até o
momento do plot, eu estava só pensando, como assim? Como esse cara consegue ser dessa forma? Mas o plot veio com tudo, veio de uma maneira inesperada, que eu fiquei chocada, surpresa e eu amei. O plot é algo assim que eu não posso dizer, né, claro, mas que muda completamente o rumo da história, muda completamente a nossa visão sobre diversas coisas. E eu achei que a forma como a autora desenvolveu Mesa para Um foi sensacional. Eu acho que é aquele livro leve, divertido, com romance na medida certa e que acaba conquistando imensamente o coração em muitos momentos mesmo. Assim, eu sou suspeita em falar porque eu gosto muito da escrita da autora, mas ao mesmo tempo eu entendo porque muitas pessoas acabaram gostando só depois do plot, porque até antes parecia uma leitura mais tranquila, sem muitos acontecimentos, mas a forma como ela me envolveu desde o primeiro capítulo me deixou bem instigada, porque eu queria saber mais, eu queria entender por que esse cara estava fazendo isso com essas mulheres. Então, posso dizer que Mesa para Um foi um livro que me surpreendeu assim muito mesmo, e eu recomendo demais essa leitura. Odeio Te Amar é um livro de contos da autora tão aclamada de A Hipótese do Amor. E aqui a gente vai conhecer a história de 3 personagens e mais um conto extra. A Mara, a Sadie e a Hannah são melhores amigas, elas são cientistas, cada uma tem a sua vida, cada uma tem a sua jornada, e embora completamente diferentes assim, elas acabam tendo uma coisa em comum, que é quando se trata de amor e ciência, os opostos se atraem e uma mistura perigosa pode acontecer. E aí, em cada conto, a gente vai conhecendo sobre essas personagens, sobre as suas histórias, e no final tem esse capítulo extra que eu citei. Eu gostei, mas eu também não amei. Cada capítulo, a autora apresenta uma personagem forte, uma personagem determinada, lidando com situações delicadas, situações do amor e tudo mais, e com muitas cenas hot. Então eu acabei não gostando tanto disso, porque é algo que, dependendo da forma como é apresentado, acaba me incomodando nos livros. Então assim, gostei, principalmente do primeiro conto, que existe aquela questão de conviver ali por conveniência, então eu acabei gostando disso, mas os outros eu achei ok, nada assim de surpreendente. E cada conto também existe em e-book de forma independente, de forma separada, só não existe o capítulo extra existe apenas nesse livro. Então assim, o capítulo extra foi algo assim que foi um bônus especial, foi algo que eu achei que foi legal ali ter apresentado, mas não acho que é algo extremamente importante pra narrativa, sabe? É algo que, ok, agregou valor nesse livro, mas quem quiser ler só os contos, vale a pena. Gus, a continuação de Raio de Sol, tão aguardada continuação, foi um livro que eu acabei gostando em muitos momentos, mas não todos. Aqui a gente conhece a história, né, de Gus, que é o melhor amigo de Raio de Sol, que está lidando com situações bem delicadas, situações diferentes, situações complexas, e ele precisa se reencontrar, se redescobrir e entender tudo o que está acontecendo em sua vida. Então, depois de tudo que aconteceu em Raio de Sol, onde a gente não sabe muito sobre esse personagem, sabe apenas que ele é melhor amigo de Kate, agora ele está lidando com as situações delicadas e lidando que agora ele está se tornando um astro de rock, então sua vida vai mudar completamente. E a gente conhece essa trajetória do personagem. E eu gostei de ver a forma como ele vai se redescobrindo, vai conhecendo novas versões dele mesmo, mas no começo do livro eu não estava pegada, porque é um livro que no começo apresenta muitas cenas hot. E a forma como isso ficou muito explícito aqui também foi um ponto que eu não gostei. Mas depois disso, o livro foi desenvolvendo de uma maneira diferente, de uma maneira que acabou me conquistando, eu acabei gostando muito de conhecer sobre ele, sobre a sua trajetória, como ele lidou com tudo isso. Mas esse ponto só veio quando a Scott, que é essa outra personagem que nós vamos conhecer nessa obra, apareceu. Ela vira uma assistente de Gus, ela ajuda Gus nessa jornada de astro do rock. E aí nesse ponto a gente também conhece sobre ela, conhece sobre a sua jornada, sobre a sua trajetória. E ele também acaba abrindo um pouco seu coração também para ela e também para conhecer mais sobre a mesma. Então foi aí que eu gostei bastante do livro. Sim, depois de 9 anos quase, desde o lançamento de Raio de Sol, acho que finalmente a gente vai entender alguns pontos aqui que ficaram nas entrelinhas do primeiro livro. Então Gus veio realmente para suprir essas entrelinhas e para conquistar o coração dos fãs também. E por fim, o último livro que eu li recentemente, que também foi lançado este ano, foi Se Ele Estivesse Comigo. Esse livro, pelo que eu vi, ele ficou super hypado no TikTok e eu entendo agora o hype desse livro. Aqui a gente vai conhecer a história da Autumn e do Finn, que são melhores amigos desde a infância, eles sempre fizeram tudo juntos, afinal a sua mãe é melhor amiga da mãe do Finn também, e elas são vizinhas. E desde sempre elas
sempre tiveram um vínculo muito grande de amizade. Consequentemente, os dois filhos também tiveram essa amizade. Mas com o decorrer do tempo, cada um foi seguindo sua trajetória de um jeito diferente. Quando chega no ensino médio, Alton e Finn já não são tão amigos. Eles criaram vínculos de amizades completamente diferentes, em que acabou afastando um pouco cada um deles. Só que, como se afastar completamente se suas mães são melhores amigas e eles são vizinhos? Então essa é a situação que vai desenrolando nessa trama. Apesar de parecer um livro jovem adulto super simples de personagens que são amigos, mas que não são mais amigos, o autor explorou muito além. Além dessa amizade, a gente conhece a trajetória um pouquinho desses personagens, mas tudo na visão da Alton, a forma como ela realmente lidou com diversas situações. Apesar do primeiro capítulo a gente já imaginar que em algum momento a autora vai soltar uma bomba assim que vai destruir o nosso coração, a gente não espera por isso por um bom tempo. A forma como tudo vai acontecendo ao longo dos capítulos é de uma maneira bem tranquila, numa jornada da personagem se descobrindo com as novas amizades, descobrindo sobre o primeiro amor, descobrindo os ciúmes do seu melhor amigo. Então tudo isso vai acontecendo de uma maneira bem amena, bem tranquila. Até umas páginas finais onde acontece algo que muda completamente essa trajetória e aí vem a questão do coração partir. Mas além disso, eu senti que a autora explorou muito além. Ela explorou questões extremamente delicadas, perceptível como alguns assuntos ali abordados, como suicídio, depressão, entre outras coisas, ficaram ali meio nas entrelinhas, mas que a gente consegue ver sutilmente alguns traços disso na personagem e também em personagens secundários. Então assim, eu posso dizer que Se Ele Estivesse Comigo foi um livro que me surpreendeu em vários aspectos, acabou me conquistando bastante. No final eu queria que fosse um pouquinho diferente porque eu achei que ficou um pouco aberto, mas exceto isso, acho que a autora soube desenvolver bem todas as questões abordadas e que recomendo muito a leitura e entendo perfeitamente o hype desse livro. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esses 15 livros que eu li, que foram lançados em 2023. E espero que vocês tenham gostado da minha opinião sincera sobre cada um deles. Mas lembrando que, apesar de eu não ter gostado de um livro ou ter amado também, cada um tem a sua opinião sobre alguma obra. Então assim, se eu não gostei e você ficou com vontade de conhecer, dê uma chance. Você nunca sabe se esse livro vai te surpreender ou não. E lembrando que todos esses livros citados estão com link na descrição desse vídeo. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!